Boa noite, igreja. Cumprimento todos com a paz do Senhor, amém? Boa noite ao pessoal de casa. Hoje vamos dar continuidade, ao livro de Efésios que a gente começou semana passada. E para a honra e glória do Senhor, com alegria e também com muito temor no coração, que eu trago mais essa palavra. E também muito pela misericórdia de Deus, como a Luciane falou, que era uma semana de celebração, que nós teríamos que usar a adoração essa semana. E também não seria fácil usar a adoração em meio às diversidades. E essa palavra foi mais uma prova disso, só pela misericórdia de Deus mesmo. Porque nós tivemos um retiro que foi bênção, só que no domingo à noite, depois que acabou, eu acho que todo mundo estava só o caco, bem cansado mesmo, principalmente aqueles que ficaram até o final, para ajudar a trazer as coisas aqui para a igreja, porque a gente levou a igreja e depois voltou com a igreja praticamente, Então, foi bastante coisa. E voltando, a fazer a última viagem, levando o pastor, eu citei para ele, falei, pastor, vou ter só segunda-feira à noite para continuar, não sei se vai dar tempo, hein? Aí eu esperando uma resposta mais, um pouquinho, que agradava a minha carne, ele disse, não, deixa te usar, vai lá. Tá bom, vamos lá, E eu não estava muito bem no final de semana, na sexta-feira eu não estava muito bem, no sábado e domingo eu dei uma melhorada, para a glória de Deus. Só que ontem eu fiquei pior do que estava. Eu acredito que seja uma gripe, uma dor muito forte no corpo. Continuei fazendo minhas atividades normais, porém, com muita dificuldade, principalmente o trabalho que eu faço, não estava conseguindo raciocinar direito. E no final da tarde eu fui na farmácia e falei, dá uma injeção aí, com tudo que tem direito aí. E manda ver, foi. E por volta de 8 horas da noite cheguei em casa e o ânimo já estava um pouco melhor. E comecei a fazer a palavra ali, orar, escutar louvor e Deus deu graça, para a glória de Deus. E estamos aí. E falamos do 1 ao 3 semana passada, metade do livro, agora a outra metade, do 4 ao 6. E esse do 4 ao 6 tem muito a ver do que a gente viveu no retiro. A gente ali teve uma prática muito boa do que esses versículos aqui que Paulo escreve, dos capítulos 4 ao 6. Aqui o caldo engrossa mais um pouco, porque do 1 ao 3, resumindo, ele fala apenas, ele resume ali a história do Evangelho, fala do amor do Pai, do sacrifício do Filho e do selamento do Espírito com o Espírito Santo. Ali só amor, só palavras de amor, carinho. Porém do 4 ao 6 ali como que esse Evangelho afeta a nossa história e como nós devemos viver através desse Evangelho. Então ali são mais palavras de exortação mesmo, de práticas, de como nós devemos viver através desse Evangelho. Mas antes disso, abre sua Bíblia em Atos, no capítulo 20, ler alguns versículos aqui da última visita de Paulo, não efetivamente na cidade de Éfeso, mas pelo menos ele teve um discurso ali com os presbíteros da igreja, como uma despedida, porque foi a última vez que eles se viram, antes dele prosseguir viagem em direção a Jerusalém, onde ele iria rumo a Roma, seria preso e decapitado. 20, no verso 17, é um discurso bastante emocionante de Paulo com os presbíteros da igreja de Éfeso. Mas antes de começarmos a ler, feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer e te louvar, Pai. Deus, por mais esse culto, Pai, por essa semana, Pai, que o Senhor nos disse que seria uma semana de adoração, Pai. Oh, Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te damos glória, te damos honra, Pai, porque nós tivemos, Pai, um retiro no último final de semana, Pai, que o Senhor demonstrou toda a sua glória, toda a sua formosura em nossas vidas, Pai. E nós rendemos graça por isso, Pai. E neste momento, Pai, eu te peço, Pai, que o Senhor sonda nosso coração, Pai. Se há algo ruim, algo que é contrário à tua manifestação de Espírito, que o Senhor tire, arranque, Pai, e dê lugar apenas ao teu Espírito Santo, Pai. Que Ele reja este lugar nesse momento, que Ele tome as rédeas, Pai, de cada momento, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. E tudo aquilo que o Senhor ministrou, Pai, que eu possa falar, repassar, Pai, e possa penetrar no coração de cada um que estiver assistindo, tanto aqui na igreja, quanto na live, Pai, nas suas casas, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Que o Senhor nos revista com o teu poder, com a tua glória. Em nome de Jesus, amém. A partir do verso 17,
no capítulo 20 de Atos, diz: de Mileto mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Logo que chegaram, disse-lhes: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me comportei em meio de vós, servindo ao Senhor com toda humildade, com muitas lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Sabeis que nada proveitoso deixei de vos anunciar e ensinar publicamente nas casas, tendo declarado tanto aos judeus como aos gregos que deve se converter a Deus, arrepender-se e ter a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, levado pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer. Somente sei que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Em nada, porém, considero a minha vida preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Agora, na verdade, sei que nenhum de vós, entre os quais passei pregando o reino de Deus, jamais voltará a ver meu rosto. Portanto, hoje vos declaro que sou inocente do sangue de todos, pois nunca deixei de vos anunciar toda a vontade de Deus. Cuidai por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu, bispos, para apacentardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade para atrair os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de divertir com lágrimas cada um de vós. Agora, irmãos, entrego-vos a Deus e a palavra da sua graça, aquele que é poderoso para vos retificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas. Vós mesmos sabeis que essas mão proveram o que era necessário, e aos que estão comigo, tendo-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário socorrer os enfermos, recordando as palavras do próprio Senhor Jesus, mas bem-aventurado, coisa é dar do que receber. Tendo dito isto, pôs-se de joelho, e orou com todos eles. Levantou-se um grande pranto entre todos, e abraçando Paulo o beijavam. O que lhes entristecia muito era a palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto. Então acompanharam até o navio. Amém? Glória a Deus. Então essas são as últimas palavras de Paulo aos presbíteros da igreja de Éfeso. Um discurso bem emocionante, onde ele cita que ele não deixou de falar coisa alguma do evangelho em todas as cidades que ele passou, que ele se torna inocente do sangue de cada um deles, porque tudo que Jesus pediu para ele falar, ele disse. Ele não cobiçou nem ouro, nem prata. Também ele disse que é melhor dar do que receber. E tanto que os presbíteros da igreja de Éfeso estavam emocionados. E aqui Lucas cita, enfatiza que eles estavam entristecidos pela palavra que nunca mais provavelmente nunca mais veriam a face de Paulo. E porventura aconteceu, porque realmente ele nunca mais voltou depois que ele foi para Jerusalém. Ali que nós aprendemos o que Deus ministrou em mim, que realmente, usando essa vida, esse exemplo de Paulo, nós não devemos deixar de falar o Evangelho em situação alguma, aonde nós estivermos, não só na igreja, mas no trabalho, numa fila, possivelmente no mercado, em qualquer lugar, onde você estiver. Possivelmente tem alguém que ainda não conhece a palavra de Deus, ou conhece já, ouviu falar de Jesus, mas ainda não conhece verdadeiramente, ainda ninguém usou, não foi usado para aquela vida daquela pessoa. Usar essa vida de Paulo, amém? Glória a Deus. E também como exemplos aqui na igreja, nem todo mundo estará aqui conosco para sempre. Vou dar o exemplo da Lucilene e do Adriano, que provavelmente daqui a 1 ano serão ordenados pastores, e possivelmente já foi profetizado, essa igreja será grande, mas será grande não em pessoas, mas em quantidade de igrejas, em pequenas comunidades. Então, ele precisará de muitas pessoas, e utilizará as nossas vidas para isso. E possivelmente, eles, eu acredito, serão os primeiros, talvez. Então, nem sempre, todos aqui que nós nos relacionamos, estará juntos para sempre conosco. Devemos nos acostumar com isso, mas sempre estar juntos em unidade através do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Agora pode deixar sua Bíblia aberta no livro de Efésios, que a gente vai começar a falar a partir do capítulo 4. Como eu disse,
aqui ele começa a falar de exortações a respeito da unidade do corpo de Cristo. Então, o capítulo 4 são exortações aos deveres cristãos, apoiados em nossos privilégios cristãos, unidos em um só corpo, embora variando nas graças dadas aos vários membros para que possamos chegar a um homem perfeito em Cristo. Quero enfatizar aqui o capítulo 2, o versículo 2 que diz: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Por isso eu disse que nós tivemos uma prática desse capítulo inteiro aqui no final de semana do retiro. Suportando uns aos outros em amor. Sim, principalmente na gincana, né? Isso é verdade, principalmente na gincana, né? Realmente isso é complicado, mas acontece, né? Na cozinha também. Tem uma figurinha, né? É raro, mas às vezes acontece muito, né? Então, mas primeiro enfatizar aqui, com toda humildade. Humildade, o Evangelho levou a palavra para expressar uma graça cristã, ou seja, a pouca estima de nós mesmos na medida que nós somos. Humildade é reconhecer que nós não somos nada. João 3,30 diz que é preciso que ele cresça e eu diminua. Isso é humildade. É necessário aprender isso, que ele possa crescer todos os dias e a gente diminuir cada vez mais. Não importa qual que é o que você faz na igreja, qual que é o seu cargo, se você é um pastor ou se você é apenas um membro. Nós devemos ser humildes. E humildade, o maior exemplo de humildade é o próprio Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós. E tem um texto que eu costumo definir que ali o Paulo define em poucas palavras essa humildade, que eu acredito que seja a maior referência em poucas palavras que a gente possa encontrar na Bíblia de humildade, que está em Filipenses, no capítulo 2, a partir do verso 5, que ali diz que tendo o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sentimento? O amor. Porque se você não tiver amor, você não vai ter humildade. E no verso 10, no 6, diz que mesmo ele sendo Deus, ele não usou usurpação o ser igual a Deus, pois antes mesmo se esvaziou, e tornando semelhante a homens, sendo reconhecido em figura humana. Ou seja, mesmo ele sendo igual a Deus, ele não reconheceu, ele não usou, ele não deixou isso para que ele seja soberbo, para que ele seja maior que todos. Ele se tornou igual, ele foi reconhecido como figura humana no meio de todos. Então, como eu disse, não importa qual o seu cargo, a gente deve ser humilde em todos os momentos. E continuando, ele fala ali no próximo versículo que ele foi obediente, ele se humilhou e foi obediente, até a morte de cruz. Ele se tornou obediente. E nós também devemos nos tornar obediente, não importa o que Deus manda nos fazer. O importante é que a gente seja obediente, amém? Assim como Jesus foi. Por isso ele é o maior exemplo de humildade para nós, amém? E ali, acredito no verso 8 ou 9 desse capítulo 2 de Filipenses, depois que ele se torna obediente até a morte de cruz, ali fala que Deus de sobremaneira lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre na terra, no céu, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, ele foi humilde, se tornou servo, e ele foi depois reconhecido, e os próprios Pai lhe deu o nome que está acima de todo nome. Então essa humildade que Jesus apresenta, que nós devemos ter também uns com os outros. Esquece a soberba, porque a soberba, ela precede a queda, como Salomão diz no livro de Provérbios. E mansidão, logo depois ele fala, com toda humildade e mansidão. Mansidão, aquele espírito que aceitamos o relacionamento de Deus conosco, sem contestar e resistir. A aceitação pacífica dos prejuízos cometidos em nós pelos homens, a partir do pensamento que eles são permitidos em nós por Deus, para a correção e purificação do seu povo. É apenas um humilde coração que também é manso. Colossenses 3:12 diz: por isso, como escolhido de Deus, santos e amados, revestivos de sentimentos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência. Como humildade e mansidão responde tolerando uns aos outros em amor, assim a paciência responde a procurai
guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Esse procurai está no verso 3, que fala, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E também a unidade do Espírito, que é a unidade entre homens de diferentes temperamentos, que flui da presença do Espírito, que ele é apenas um. No verso 4 diz, há um só corpo e um só Espírito. Então, essa mansidão é permitir coisas que próprio Deus permite acontecer conosco, e a gente mesmo assim glorificar, estar no deserto e glorificar o nome do Senhor. Como essa semana, a Lucilene já disse aqui no dízimo, que essa semana seria uma semana de celebração, que nós deveríamos adorar o nome do Senhor. Mas essa adoração nem sempre vai acontecer em situações boas, vai acontecer em situações ruins, como ela mesma mencionou. Então, é esse tipo de situações que eu citei aqui, que Deus permite acontecer, que são situações aparentemente ruins, que Deus permite para nos aperfeiçoar, amém? Para que a gente possa realmente ter o Espírito Santo em nós e ter essa mansidão, e mesmo em situações ruins, manter a calma, não ter aquele nervosismo que pessoas que não têm o Espírito Santo têm, amém? Mas também existem situações que são pecados que a gente cometeu, porque por mais que a gente está em Cristo, a gente comete pecado, a gente pede perdão todos os dias, mas tem pecados que a gente um dia vai colher a consequência dele. Porque Paulo diz no livro de Gálatas, que de Deus não se zomba. O que o homem plantar, ele também vai semear. Então, o que a gente plantar, a gente vai semear. Deus perdoa, mas a consequência ele não vai evitar. A consequência vai vir uma hora. Então, nós devemos vigiar nessa parte também. Amém? E no 4, como citei aqui, há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados a uma só esperança da vossa vocação. Dos versos 4 ao 6, Paulo afirma que existe apenas um só Espírito, um só Senhor, que no caso é Jesus, e Deus Pai, apontando aqui para a Trindade, e também aqui associado com o Espírito, que é a garantia da nossa herança. Ele diz isso no capítulo 1 de Efésios, dos versos 13 a 14. O Espírito Santo dá à igreja sua unidade, sua verdadeira unidade. Sem a presença do Espírito Santo não tem como ter unidade. A unidade vem através do Espírito Santo. E esperança do vosso chamado ou vocação, que termina dizendo isso no verso 4. Em uma esperança resultante de ser chamado para o seu reino. Sem ser chamado para o seu reino. Todos os cristãos têm a mesma esperança e, portanto, devem ser apenas um. Estando ansiosos pela salvação, pela mesma felicidade. Não é como na terra ou no mundo, entre as pessoas do mundo, onde há uma variedade de esperanças. As esperanças do mundo são várias, mas nós que estamos em Cristo tem que ser apenas uma, que é a salvação. Porque na terra, onde há uma espera por prazer, outra por honra, outra por lucro, essa esperança é para promover a união, a esperança em quem está em Cristo. Agora, na terra, só promove rivalidade. Na terra, a esperança nem sempre produz harmonia e união. 2 homens esperam obter o mesmo cargo. 2 estudantes esperam obter a mesma honra na faculdade, e etc. Causando ciúme e contenda. A razão é que um só pode obter esse objeto. Não é assim com a coroa da vida. Com as recompensas do céu, todos podemos compartilhar essas mesmas recompensas. Então, no nosso meio não pode haver contenda, não pode haver discussões, não pode haver desentendimentos. Porque discussões, desentendimentos vai causar contendas entre os irmãos. E isso não pode acontecer, porque nós compartilhamos da mesma recompensa que é a salvação eterna. Então esse tipo de coisa deve ser banido da verdadeira igreja. Não que não venha acontecer, mas isso tem que ser resolvido rápido, naquela mesma hora. Porque isso quando acontece e vai passando dias, essa brecha que você deixa para o seu inimigo, ele se aproveita e vai se alimentando, e essa brecha vira uma avenida, que uma hora está causando divisão na igreja. No verso 7 diz assim: a graça, porém, foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Se você perceber, esse é o verso base do ano profético da graça de Deus, em todas as imagens que tem, essa logo do pastor, esse é o verso base, que a graça, porém, foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo.
Então, embora em nossa conexão comum, um só Senhor e uma só fé, um só Deus, ainda assim cada um de nós, Ele atribuiu o seu próprio dom particular para ser usado para o bem de todos. Nenhum é esquecido. Ninguém, portanto, pode ser dispensado para a edificação da igreja. Mais para frente ele diz isso no verso 12. E tendo um motivo para a unidade, como já disse no verso 3. Então, ninguém que está em Cristo pode ser dispensado para a edificação da igreja. Depende apenas de si mesmo, para servir na igreja. E no verso 8, aqui ele diz, por isso diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro, e deu dons aos homens. Isso vem lá do Salmo 68, 18, que foi profetizado por Davi. 4, no verso 11, diz assim, ele mesmo deu os uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, ou algumas versões diz mestres. Essa aqui, tudo que eu faço em relação a estudo, como a gente começou na intercessão, e agora está trazendo aqui para a igreja, eu não fico sem falar com a pastora, obviamente, né? Qualquer dúvida, eu me recorro a ela, porque para referência de estudo, eu tenho ela como essa referência. Então, porque enquanto eu estou vindo, começando a colher a espiga do milho, ela já está com o bolo pronto. Então, eu tenho que tirar minhas dúvidas com ela. Porque, por exemplo, para os estudos de intercessão, tudo que eu mando, primeiro eu envio para ela para ver se realmente ali se ela tem algo a acrescentar ou se eu distorci alguma coisa. Mas para a glória de Deus tem tudo dado certo por enquanto e vai continuar. Então, no verso 11 aqui é um verso bem conhecido, onde ele cita os ministérios que Deus, através de Cristo, repartiu com a igreja. Então, ele de forma enfática diz que é pelo seu poder supremo, ele mesmo, Jesus, ele que deu. Isso é de forma enfática, não tem discussão. E em 1 Coríntios, no capítulo 12, do 8 ao 28, o Espírito Santo é visto dotando os membros do corpo de Cristo com dons espirituais, ou capacitações para um serviço variado. Aqui em Efésios, ele cita o ministério que Cristo glorificado oferece ao seu corpo, ou seja, a igreja. Em 1 Coríntios, os dons são capacitações espirituais para serviços específicos. Em Efésios, são ministérios que os homens podem exercer. São coisas diferentes. Porque o pastor, por exemplo, ele tem um ministério profético, mas nada impede dele ter o dom da fé, ter o dom de curar, ter o dom de falar línguas estranhas, ter o dom de interpretação de linhas, ter o dom de curar, nada impede. Não importa qual ministério que você esteja, você pode ter inúmeros dons também para exercer esse trabalho para a edificação do corpo de Cristo. Amém? E o Senhor, concedendo homens dotados, determina providencialmente ou diretamente através do Espírito Santo. Exemplo, Atos, lá no capítulo 13, do 1 ao 2 ali, Barnabé e Silas são separados pelo Espírito Santo para uma obra que ele os chamou. Assim Lucas descreve no livro de Atos. E também, no capítulo 16, do verso 6 ao 7, Paulo, em sua segunda viagem missionária, ele é impedido pelo Espírito de anunciar para a Ásia. Ali ele estava na sua segunda viagem, ele estaria voltando, passando pela região da Galácia novamente, só que ele foi impedido pelo Espírito Santo. Ou lugares onde, ou também Espírito designa um lugar onde cada um deve servir. E o corpo de Cristo é formado por esses mistérios e dons. Absolutamente nada do serviço de Cristo é deixado, ou mero julgamento ou escolhas humanas. Nada pode ser feito por escolhas humanas. Se algo é feito por escolha humana, não vai dar certo, vai cair por terra, porque tudo tem que ser feito através do Espírito Santo. O que nós fizemos no sábado, não foi algo que o pastor quis, não foi algo que o pastor Laércio, que é a nossa cobertura espiritual, disse, foi o próprio Espírito, o próprio Deus que direcionou a fazer. Amém? Glória a Deus. Se alguém da igreja não concorda, é problema seu, porque foi o próprio Espírito que designou. Amém? Glória a Deus. E no verso 12, ele cita que o que significa esses ministérios é o aperfeiçoamento dos santos e edificação do corpo
de Cristo, como eu acabei de falar. Isso é para um devido fim, não é para ficar solto também não. Porque muita gente pensa que tem um dom de profecia, mas dá profetada. Então, tudo tem que ser designado pelo Espírito Santo. E também não podemos utilizar isso para autopromoção, querendo ser clamado por algum título. Amém? Glória a Deus. Tudo que foi feito sábado, quem for ordenado ali, não se pode utilizar de nada para uma autopromoção ou porque foi dado algum título, algum cargo na igreja, amém? Glória a Deus. Não podemos usar isso de maneira alguma. Agora, vamos pular ali para o verso 24 do capítulo 4. Sempre vou citar alguns versos, como comecei do capítulo 1, e também foi o estudo que foi dado para a intercessão, para que de uma maneira geral, você tem um entendimento completo do que o livro de Efésios traz. Algo importante que você precise saber. Todo livro é importante, todo versículo é importante, mas para ter uma base, a gente dá alguns versículos para ter um entendimento mais geral, mais completo, porque você não pode apenas pegar isso que eu estou dando e ficar por isso mesmo. Você tem que pegar, você tem que ler, você tem que estudar, você tem que meditar, você tem que orar e buscar através do Espírito Santo, porque isso aqui, a letra, um dia, como Paulo diz, a letra mata, o Espírito vivifica, um dia isso aqui morre, mas o Espírito vai continuar revelando. Toda vez que você lê algo desses versículos, toda vez ele tem que te trazer algo novo, toda vez ele tem que trazer alguma coisa nova do Espírito Santo, porque isso não vai ficar apenas numa revelação, vai ficar vivo para sempre, amém? E no verso 24 do capítulo 4 diz assim: e vós revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. O novo homem é o homem regenerado que se distingue do velho homem. Romanos 6,6 diz: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. É um novo homem que se tornou participante da natureza e vida divina. Colossenses 3, do 3 ao 4 diz: porque já estáis mortos, e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. E 2 Pedro 1,4 diz: pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E de maneira nenhuma o velho homem é reformado ou melhorado. 2 Coríntios 5,17 diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas ficaram para trás, eis que tudo se faz novo. Então não existe homem reformado ou regenerado, é o novo homem. Aquele morreu, não existe mais. E nasce novamente para Cristo. Que é isso até a intenção do batismo. É você imergir para que aquele velho homem fique por ali mesmo e ressurja uma nova criatura. Amém? E também Gálatas 6,15 diz: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. O novo homem é Cristo formado no cristão, ou seja, em nós. Gálatas 2,20 diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, viva pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. E também Gálatas 4,19 diz: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. E 1 João 4,12 diz: ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Tudo aquilo que você viveu antes de conhecer Cristo morreu, não vale mais de nada. Porque quando você aceita e passa pelo batismo, você tem que se tornar uma nova criatura. Claro que a carne que habita em você, aquilo vai tentar te trazer todos os dias aquilo que você fazia antigamente, porque até Paulo mesmo diz: o bem que eu quero fazer, este eu não faço, mas o mal que eu quero, este eu faço. Ele ali em Romanos 7, fazendo uma analogia da velha natureza para a nova natureza, do Saulo de Tarso para o Paulo, apóstolo de Cristo, ele ali cita que o velho homem está ali dentro de nós, através da carne, todos os dias tentando nos corromper. Mas aí que você tem que, através do Espírito Santo, comandar o que você vai fazer. É fazer com que sua carne se aquete todos os dias, porque todos os dias nós temos uma luta, a carne contra o Espírito e o Espírito contra a carne.
e elas são opostas entre si. Então, todo dia vai haver uma luta da velha natureza para a nova natureza. Mas quando nós estamos em Cristo, realmente queremos seguir os seus passos, nós devemos ser regidos pelo Espírito Santo, pelo nosso Espírito, para que essa nova criatura possa realmente fazer com que você ande nos caminhos de Cristo. Amém? Glória a Deus. Então, não existe homem reformado, não existe homem atualizado. É um novo homem, é uma nova criatura. Normalmente, esse pessoal da hipergraça deve ler o livro de Efésios 1 ao 3, né, que ali é só o amor e o que Deus fez por nós. Do 4 a 6 ele deve esquecer, né, porque eles aceitam Jesus, mas vivem como se fossem a velha natureza ainda. E isso é o que a hipergraça diz. Mas nós vivemos numa graça que foi nos dada de graça. Então nós temos que aproveitar essa graça enquanto nós estamos aqui na terra, todos os dias da nossa vida. Fazer valer o sacrifício de Jesus. Porque o nosso velho homem morreu com Cristo lá na cruz. E foi ressuscitado junto com ele. Amém? Ali, o capítulo 4 basicamente é isso. Como nós devemos viver em unidade de Cristo. E como esse novo homem deve habitar em nós. E no capítulo 5, Paulo faz mais exortações. Agora ele fala exortações ao amor e contra as concupiscências e conversações carnais. Ele fala também do cuidado da caminhada, redenção do tempo, ser cheio do Espírito, louvar ao Senhor com gratidão e que o dever da esposa para o marido, o repouso da igreja para com Cristo e vice-versa também. Não é só a esposa que tem deveres com o marido também tem deveres com a esposa. E no 5, no verso 4 diz assim: nem torpeza, nem conversa tola, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Nos primeiros versos do capítulo 5, Paulo escreve como deve ser o andar do crente como filho querido de Deus. Precisamos ser imitadores de Deus e tirar do nosso meio atitudes que não são agradáveis a Deus. A partir do momento que você torna uma nova criatura, esse tipo de atitudes você tem que começar a se distanciar delas. Porque Paulo está falando aqui para um povo que ele considera crente. Um povo que ele ficou 3 anos nessa cidade, anunciando o evangelho. Fez ali. Muitos cristãos vieram através deles, só que o serviço continuou, não parou por causa de Paulo. Ele continuou, apesar do pessoal, como nós ficaram muito tristes, porque não viria mais a Paulo, mas o serviço de Deus tem que continuar, não pode parar. Amém? Se você não faz, Deus levanta outro para fazer. Amém? Então, tem certas coisas, como Paulo está citando aqui, nós devemos tirar do nosso meio, como conversação torpe. Tiago, no capítulo 1, 21, diz: por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra de voz enxertada, a qual pode salvar as nossas almas. Palavras vãs. Tito, no capítulo 3, no verso 9, diz: mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. E também Tiago, no 3, do 9 ao 10, ele fala a respeito da língua, que é bem complicado, né? Com ele bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Então, da nossa língua sai bênção e também sai maldição. Isso não tem como Deus bloquear. Isso tem que vir de nós. Tem que vir de nós. Nós tomarmos o cuidado do que nós estamos falando. Volto a frisar, uma semana de adoração, que nós vamos ter que adorar meio ao trem pegando fogo, a situação ruim, nós vamos ter que adorar, para que a gente possa crescer em Deus. Porque é nesse tipo de adoração, esse tipo de adoração que vai valer a pena, que vai chegar ao Senhor como aroma agradável. Porque adorar quando está tudo bom é fácil, é muito fácil. É mamão com açúcar. Mas adorar em meio às dificuldades, não é fácil. Ali que você vai se tornar um verdadeiro adorador. E chocarrices. Para essa palavra, Salomão diz bem em Provérbios 26, 19. Ele fala: assim é o homem que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Tipo de brincadeira que você faz na igreja, tipo de brincadeira que você faz com seu irmão.
que não é bem-vinda. Então, tomamos o cuidado e sejamos negligentes em tipos de conversas, nas nossas rodas de conversas, no nosso meio mesmo, para que a gente não se torne como pessoas do mundo, né? Não esteja nas rodas como no Salmo diz, na roda dos escarnecedores, né? Daqueles que estão no mundo, né? Ou seja, o mundo penetrar aqui a igreja e ficar... Não podemos ser dessa forma, né? E que não convém. Romanos 1, no verso 28 diz: e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou um sentimento perverso para fazer coisas que não convêm. Todas as coisas nos convêm, mas nem todas as coisas são lícitas, né? Então Paulo diz isso. Tudo está diante dos nossos olhos, mas nem tudo nos convém fazer. Nós devemos fazer apenas aquilo que convém de acordo com a palavra de Deus. Vai surgir situações para que a gente possa fazer, que aparentemente é um presente de Deus, mas às vezes na verdade está vindo do próprio Satanás, para você desviar do caminho, porque Satanás às vezes se disfarça até de anjo de luz, para enganar até mesmo os escolhidos. Então, tomamos muito cuidado para as coisas que a gente vai fazer. Tudo tem que ser na luz da palavra de Deus. Amém? E antes éramos trevas, agora somos luz. No verso 8 diz isso, desse capítulo. Não podemos ser participantes disso, que faz parte das trevas. Nós somos agora luz, então aonde nós formos, nós temos que ser luz. Aonde há trevas, nós temos que iluminar, como se fosse uma luz mesmo. Amém? Glória a Deus, através da palavra de Deus. Porque nós, no mundo, as pessoas devem olhar e ver algo diferente em nós. Porque misericórdia, se nós estivermos em algum lugar do mundo e as pessoas não notar diferença nenhuma, misericórdia disso. O que nós estamos fazendo na igreja? Nós temos que fazer diferença. Nós temos que ser diferente temos que ser diferente dos normais. Nós temos que ser de Cristo e aonde nós estivermos, realmente ser luz, para que as pessoas possam ver a diferença. Porque esse vai ser o verdadeiro testemunho, assim como o pastor citou em uma pregação a respeito de Timóteo. As pessoas falavam bem, as pessoas davam bom testemunho de Timóteo. Não era ele que falava, eram as pessoas. Assim nós devemos ser também. Amém? Glória a Deus. E no verso 18, ele diz assim: e não vos embriagueis com vinho, que leva à libertinagem, mas enchei-vos do Espírito. O efeito na inspiração foi que a pessoa estava cheia de uma alegria passageira, que é o efeito do álcool na pessoa, como aquela causada pelo vinho. Daí os dois estão aqui conectados. Vamos ler ali rapidinho, no Atos, no capítulo 2, uma passagem bem conhecida, onde nós temos um exemplo disso. Ali no capítulo 2 fala sobre a descida do Espírito, né, em Pentecostes. E ali a partir do verso 13 diz assim: outros porém zombando diziam, estão embriagados. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto compreendido, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Isto, porém, é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Farei maravilhas em cima no céu, e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém, glória a Deus. Pedro aqui, pelo jeito dele, foi tranquilo demais nas palavras para essas pessoas, a respeito de dizer que eles estavam cheios do Espírito Santo, não apenas, não estavam embriagados, e sim cheios do Espírito Santo. E ele ainda, como bom conhecedor da palavra, cita essa passagem, esses versos, de forma íntegra, que o profeta Joel profetizou na época dele. Então, essa é uma passagem conhecida, que fica claro aqui também que o vinho ou bebida alcoólica é algo, uma alegria passageira, e Paulo está dizendo para que a gente possa ser cheio do Espírito Santo, se embriagar com o Espírito Santo do Senhor.
Isso é para manter distinto diante do mundo o êxtase causado pelo Espírito daquele causado pelo vinho. Assim também, vós, cristãos comuns, o Espírito não habita na mente que busca as influências perturbadoras da excitação, mas na mente orante, bem equilibrada. Tal pessoa expressa sua alegria, não em canções bêbadas ou mundanas, mas em hinos cristãos de gratidão. Ou seja, orando, se enchendo de todo o conhecimento da glória do Senhor, cantando louvores, cantando músicas que elevam o pensamento a Deus, que diz o que é Deus e como Ele habita em nós. É esse tipo de embriaguez que Paulo está citando, que a gente deve fazer, não usando formas mundanas, como misturando música do mundo na igreja, ou tentando, na verdade, em vez da igreja converter o mundo está convertendo a igreja, porque nós vemos muitas igrejas trazendo coisas do mundo para atrair pessoas. Se o evangelho, o sacrifício de Jesus, não for o suficiente para atrair pessoas, me desculpe, se você fizer algo que vai atrair pessoas, coisas do mundo, vai atrair, mas vai ser um crente raso, que não vai se encher naquele momento e depois vai esquecer de tudo, não vai adiantar de nada. Então, o sacrifício de Jesus, o seu evangelho, é a única coisa suficiente para atrair as pessoas. Amém? Não precisamos de nada do mundo para atrair as pessoas. Nós não precisamos aqui pintar a igreja de preto. Nós não precisamos fazer um culto de louvor e apagar as luzes e ter um monte de iluminação aqui, um monte de porcariada aqui de fumaça, para atrair um monte de gente. Amém? Glória a Deus. Basta cantar hinos, cânticos, salmos ao Senhor. Isso é o suficiente para atrair aquele que vai se tornar o verdadeiro adorador do Senhor. Amém? Glória a Deus. Cantando hinos e cânticos uns com os outros, não apenas de língua, mas com o sentimento sério do coração, acompanhado o canto dos lábios. 1 Coríntios 14:15 diz: então é o que? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. E Salmo 47:7 diz: porque Deus é o rei de toda a terra, cantai louvores com o entendimento. Em louvor direto a Deus. Tiago 5:13 diz: alguém entre vós está aflito? Ore. Alguém está contente? Cante louvores. Atos 16:25, o que Paulo e Silas estavam fazendo na prisão à meia-noite? Eles estavam cantando e orando ao Senhor, e todos estavam escutando ao redor. Eles estavam no meio de uma adversidade, presos, mas eles estavam cantando, entoando cânticos e orando ao Senhor à meia-noite. Atos 16, no verso 25. E no verso 20, ele agradecendo por tudo, mesmo para as adversidades, também para bênçãos desconhecidas e conhecidas, como Colossenses 3:17. É tudo quando fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo no nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças ao Deus e Pai. E 1 Tessalonicenses 5:18, agradecei em tudo, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para vós mesmos. Aconteceu algo de ruim, Deus vai te dar graça. Se você está andando nos caminhos do Senhor, Ele vai te dar graça. Eu acho que é no Salmo 56 ou no Salmo 58, agora não lembro, mas na última pregação do culto Gerando Fé que eu ministrei a palavra, eu citei esse Salmo. É no verso 8, só não lembro se é no Salmo 56:8, que Deus, quando Ele está contando, Ele conta os nossos passos quando nós passamos por perseguições. Então, quando você passa por alguma situação adversa, louve ao Senhor, adore. É difícil fazer isso? É complicado fazer isso, mas é o único caminho. Ele está dizendo aqui, em tudo dai graças. Fazer igual o Paulo é o nosso maior exemplo, em tudo dai graças. E ele aprendeu também, ele fala para os filipenses que ele aprendeu a viver tudo e qualquer tipo de situação, na abundância ou na escassez, na prisão ou solto, em tudo. Aí ele termina falando, em tudo posso naquele que me fortalece, entendeu? Em tudo posso naquele que me fortalece, mas usando isso de exemplo, não é em qualquer coisa, é dando graças em tudo que acontecer, de bom ou ruim. Amém? Porque se nós estamos no caminho do Senhor e Ele nos faz passar por algum deserto, é para nosso aperfeiçoamento. Amém? Glória a Deus. E Ele
Ele virá com resposta, Ele vai te livrar, seja de qualquer tipo de situação, basta estar agradecendo. Amém? Glória a Deus. E sujeitando-vos, como diz também no verso 18, né? Sujeitando-vos. Filipenses 2:3 diz: nada façais por rivalidade egoísta, nem por vanglória. Ao contrário, por humildade, cada um considere o outro superior a si mesmo. Ninguém é maior que ninguém aqui. Todos nós somos iguais perante ao Senhor. É lógico que, para o mundo espiritual, existe hierarquias, que o pastor aqui já no culto deixou muito bem claro. Mas aqui, na igreja, ninguém é maior. Nós não podemos considerar um maior que o outro. Nós devemos respeito um com o outro, mas nunca considerar um maior que o outro, sujeitando-se sempre uns aos outros, como diz aqui em Filipenses 2:13, e também em Colossenses 3:23 diz que tudo que façais para Deus, não para homens. Façamos tudo para o Senhor, não para Deus. Algo que for direcionado pela liderança do seu ministério ou pela liderança da igreja, por exemplo, o pastor, faça de todo o seu coração, como para Deus, não para quem está pedindo, mas para Deus, porque se veio da liderança, veio do próprio Espírito, veio do próprio Deus, amém? Glória a Deus. E no verso 22, que aqui ele começa falando a respeito dos deveres, né? Vamos dizer assim, dos domésticos, né? E ele começa falando no verso 22, as mulheres sejam cada uma submissas ao seu marido como ao Senhor. A relação da igreja com Cristo em seu propósito eterno é o fundamento e o modelo das 3 maiores relações terrenas, a de marido e a mulher, dos versos 22 e 23, pai e filho, que está no capítulo 6, do 1 ao 4, e do mestre e servo, que está no capítulo 6, do 4 ao 9. Submissão é prestada pela esposa ao marido sob o olhar de Cristo, e assim é prestada ao próprio Cristo. O marido fica para a esposa na relação que o Senhor faz com a igreja, e essa deve ser a base da sua submissão. As mulheres estar submissas é estar, o marido é responsável pela esposa, o marido é responsável assim como Cristo é responsável pela igreja, amém? Glória a Deus. Então é esse tipo de submissão que Paulo está dizendo, que a palavra de Deus diz para as mulheres se submeterem aos seus maridos, o seu marido é responsável por você, amém? Glória a Deus. Então, mais para frente ele diz que os maridos devem amar as suas esposas assim como Cristo amou a igreja. E como Cristo amou a igreja, Ele se entregou na cruz pela sua igreja. Então, maridos devem também fazer da mesma forma que Cristo fez. Amém? Glória a Deus. Então, você, mulher, você pode se achar privilegiada, porque o seu marido tem que amar você como Cristo, tem que cuidar como Cristo cuidou da igreja. Amém? Glória a Deus. Então, nossas esposas, nós temos que tratar como princesas. Está certo que essas princesas, às vezes, se tornam o cavalo da princesa, né? Mas nós temos que contornar isso, né? Nós temos que marear isso, entendeu? Glória a Deus. Então, tanto esposa como marido tem direitos e deveres, amém? Glória a Deus. Então, um com o outro, nem o marido ser cavalo e nem a esposa ser o cavalo da princesa, entendeu? Glória a Deus, amém? E também, quando o marido receber uma resposta torta dessa, não responda da mesma forma. Paulo diz, não tornei o mal por mal, mas combati o mal com o bem. Amém, glória a Deus. E a mulher, mesma coisa, se receber uma ferroada do marido, faz a mesma coisa, entendeu? Porque ali, quando você se torna ali, você responde de forma grosseira e a pessoa não rebate você fica sem ação. Peraí, a pessoa, porque ela espera continuar essa briga, mas não, você já mata essa briga na hora e acabou o assunto. Glória a Deus. Então, é essa relação da esposa com o marido com a esposa, de Cristo com a igreja e a igreja com Cristo, amém? Glória a Deus. A gente fala brincando assim, mas é sério mesmo, não é brincadeira não, porque no relacionamento é bem complicado. Paulo, ele morreu solteiro, porque ele diz, nas coisas de Deus é melhor que você seja solteiro. Ele está correto nas coisas de Deus. Porém, se você não consegue segurar a sua carne, case, mas também não separe. Você casou, é daqui para a vida eterna, ou pelo menos até a morte separar, né? Então,
Uns aqui já estão dizendo que é só até a morte, né? Na vida eterna ali é cada um por si. Entendeu? Então, o relacionamento conjugal é complicado. Ele não é fácil. Casar é um milagre, permanecer casado é também outro milagre. A pastora diz muito isso, né? Isso realmente, quem é casado prova isso na prática. Não apenas na teoria, mas também pratica isso. Mas permanecer casado e ter alguém do seu lado é maravilhoso. Amém? Glória a Deus. Paulo preferiu ficar solteiro, porque ele se dedicou 100% à obra do Senhor. Glória a Deus. E ele ali, só que porém, ele segurou a sua vontade, a vontade carnal, porque o homem, tanto a mulher, tem os desejos sexuais, de ter relações sexuais. Então, se você não consegue realmente segurar, você tem que casar, porque o homem solteiro que está na igreja e acaba tendo relação sexual com outras pessoas, vai estar em pecado, e um pecado muito grave. Então, que você realmente, se realmente você pretende ter um relacionamento, que você ore realmente e case com um cônjuge, com uma mulher ou um homem que seja de Deus, para que vocês possam ter um casamento que Cristo seja a cabeça. Amém? Glória a Deus. E no verso 25 ele diz, o trabalho de amor de Cristo em benefício da igreja é triplo, passado, presente e futuro. Por amor ele se entregou para remir a igreja, verso 25. Em amor, ele está santificando a igreja, verso 26. E como recompensa do seu sacrifício e trabalho de amor, ele vai apresentar a igreja a si mesmo em perfeição imaculada, uma pérola de grande valor, verso 27. Então, como diz a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é passada, ela é presente, ela é futuro. Deus não tem tempo. Amém? Assim também os maridos devem amar sua esposa, como a si mesmo, no verso 28, como eu disse aqui de forma adiantada, né? Não segui o script, mas tudo bem. E aqui termina o capítulo 5, né? Falando dessas relações conjugais. E no capítulo 6, Paulo finaliza, continuando a sua exortação de relação da igreja com Cristo, mostrando a respeito de pais e filhos e mestres e servos. E termina fazendo uma grande explicação de como é organizado o reino das trevas, e nossa verdadeira armadura para combater esse reino. Ele mostra quais são as armas do guerreiro e a armadura do guerreiro também. Amém? Provavelmente essa parte, provavelmente não, certeza, vai ficar para a semana que vem. Porque até eu não fiz nada, então vai ficar para a semana que vem. No verso 1, ele diz: vós, filhos, sedes obedientes aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Aqui ele começa um assunto bem delicado, de pai para filho e filho para pai. Paulo utiliza a palavra obedecer em vez de honra, que tem um significado maior, porque a obediência é a evidência da honra que os filhos devem a seus pais, e portanto é aplicada com mais seriedade. É difícil, pois a mente humana se retrai com a ideia de sujeição e com dificuldade se deixa no controle de outra pessoa. Toda criança já nasce com dura serviço, não tem como, você tem que moldar ela em Cristo. Como o pastor diz, filho de crente não é crentinho, você tem que converter ele. Amém? Porque nós já nascemos no pecado. E então a criança tem que ser moldada, tem que ser mostrada, para que ela também possa aceitar Jesus Cristo e caminhar com Cristo também. Amém? Glória a Deus. Não é porque nós aqui que já tivemos filhos, já na igreja, vai ser tudo perfeito, mil maravilha. Não, certeza que a gente vai ter dificuldade com nossos filhos, mas nós temos que estar do lado deles, moldando eles, para que Cristo também possa habitar neles. Amém? No Senhor, a obediência da criança é imposta pela autoridade de Deus. Se o mandamento de Deus é a regra pela qual a submissão dos filhos deve ser regulada, seria tolice supor que o cumprimento desse dever possa se afastar do próprio Deus. Isto é justo, é adicionado para mostrar a grandiosidade disso tudo. Ele prova que está certo, porque Deus ordenou, pois não temos a liberdade de contestar ou questionar a indicação daquele cuja vontade é a regra infalível da bondade e da justiça.
O preceito, honra teu pai e tua mãe, que diz no verso 2 e 3, né, que também é o primeiro mandamento como promessa, compreende todos os deveres pelos quais o sincero carinho e respeito dos filhos por seus pais pode ser expresso. Nós devemos honrar nossos pais, não importa a nossa idade, enquanto nós estamos morando com eles, eles sendo responsável por nós, nós devemos ter a obediência e a honra, e mesmo nós saindo da casa dos pais, tendo sua própria família, ainda você deve honrar ele, teu pai e tua mãe, amém? Ele sempre vai ser teu pai e tua mãe, não importa a idade, nós devemos honra e respeito. Eu costumo dizer que o filho, você tem que impor respeito, mas o mais importante mesmo não é o amor do filho, é o respeito. Ele tendo respeito contigo, o amor é consequência, amém? Glória a Deus. E mesmo tendo mais, o importante é ter respeito, é respeito do filho com o pai. E no verso 4 ele diz: e vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criá-los na disciplina e instruções do Senhor. Esse verso aqui eu acho que muitas dessas psicólogas devem adorar, né? Que aquelas pessoas que são contra, né? Você ensinar a corrigir teu filho com a varinha, né? Você corrigir ele de maneira que você realmente corrija com a disciplina. Você ensina ele com a varinha, que ele aprenda com a dor. Você pega apenas esse versículo aqui e já pensa aqui, está na palavra de Deus, você não pode provocar seu filho, você não pode levar o seu filho à ira, tal. Mas o Paulo não está querendo dizer isso. Esse versículo dirigido aos pais, ou seja, incluindo também as mães, não só pai, é pai e mãe. Quando ele fala pais, é os dois. O objetivo aqui é mostrar aos pais que seus mandamentos devem ser tais que possam ser facilmente obedecidos e que sejam inteiramente razoáveis e adequados. Exigindo que as crianças obedeçam, é razoável que os mandamentos dos pais sejam de tal forma que possam ser obedecidos, ou de modo que a criança não seja desencorajada em sua tentativa de obedecer. É dever dos filhos obedecer aos pais, mas é dever dos pais exigir tal caráter e manter tal governo, que seria apropriado que a criança obedecesse. Não comandar nada que seja irracional ou impróprio, mas instruir seus filhos nos caminhos da virtude do Senhor. O que Paulo está querendo dizer aqui é uma dificuldade que muitos pais, inclusive eu como pai, tenho. E Deus, eu oro e peço para Deus para que possa me corrigir e que eu possa andar na luz através desse assunto aqui, a como corrigir o filho de forma adequada. Porque muitas vezes você corrige com a raiva, muitas vezes você corrige de forma inadequada. As pessoas mais explosivas, como eu, costuma, naquele momento, corrigir o filho de forma inadequada. Quando o certo é você tirar na frente de todos, levar para um canto reservado, conversar, e ali de forma calma, descer a ripa. Aí sim você pode bater nele, mas não para espancar, e sim para corrigir, disciplinar com a varinha. Amém? Glória a Deus. Porque de fundo você disciplina de forma mais calma. Quando você está mais calmo é mais difícil, porque você já fica com o coração ali meloso de pai ou de mãe. Fica mais difícil bater no filho, mais difícil de corrigir. Mas nós temos que superar isso, porque é dessa forma que Deus nos instrui. Agora, quando você corrige de forma inadequada, de forma raivosa, aparentemente, você está descontando a sua raiva de forma, batendo na criança. É esse tipo aqui, não provoquei a de seus filhos, de você corrigir de forma inadequada. Não que você não deve corrigir, você deve, mas de forma adequada. E eu, expondo de forma pública, eu tenho esse problema e oro para que Deus possa me corrigir. A palavra é para quem está pregando e para quem está ouvindo. Amém? Glória a Deus. Então, que nós devemos ter esse cuidado ao corrigir os nossos filhos. Por ordens irracionais ou severidade desnecessária e pela manifestação da raiva, como eu acabei de falar. Portanto, governe-os e castigos, se o castigo for necessário para que não percam a confiança em você e desanimem. Colossenses 3:21 diz: pais, não provoqueis aos vossos filhos, para que não percam o ânimo. Por outro lado, a disciplina é necessária. Assim como existe a disciplina de Deus para seu filho, Jó, no capítulo 5:17 diz: eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus corrige,
Portanto, não rejeiteis o castigo do Todo-Poderoso. E Hebreus 12, 7 diz, se suportais a disciplina, Deus vos trata como filhos, pois que filho a quem o pai não discipline? E é necessária a correção, por quê? Provérbios 23, do 13 ao 14 diz, não retire a disciplina da criança, pois se a castigar com vara, nem por isso morrerá. Tu a castigarás com vara, e livrarás a sua alma do inferno. A varinha, a correção faz livrar a alma do nosso filho do inferno, como Salomão está dizendo. E eu tenho um testemunho de quando eu era novo, disso aqui. Quando eu tinha 10 anos de idade, isso em 1999. Naquele tempo, tinha fliperama, né? Nem sei se tem hoje em dia, né? Tem só lan house, mas fliperama, naquelas televisão de tubo ainda, jogava muito Super Nintendo, Top Gear. O Adriano aqui eu acho que vai se lembrar o que era Top Gear. Nossa, até escutar a musiquinha hoje até arrepia. Porque a musiquinha é muito legal, né? É só instrumento só. Então, um jogo chamado Top Gear, eu fiquei totalmente viciado nessa porcaria desse jogo. Viciado. Lá em Alta Floresta, onde a gente morava. Numa lanchonete chamada Caione, que só a Aline, a Lu e o Adriano vai lembrar. Era bem pertinho de um estabelecimento que meus pais tinham. Era 2 quadras. Nós tínhamos uma padaria e essa lanchonete ficava e tinha um fliperama. Eu ia ali e jogava todo dia no Nintendo. Meia horinha, 1 horinha ali, 50 centavos, R$1. E eu acabei ficando viciado num tal ponto que se eu pedisse para meu pai e minha mãe, eles iam dar umas moedinhas para mim jogar. Só que eu estava pegando escondido do caixa do mercado para ir jogar. E eu fiquei fazendo isso por vários dias. Só que minha mãe descobriu. Minha mãe descobriu e um dia eu estava lá jogando, a dona Vera, a dona do Caione, lá do estabelecimento, falou, ó, sua mãe ligou aqui, está vindo atrás de você. Eu peguei minha bicicleta e vazei para casa. Aí, chegando em casa, minha mãe já sabia da história toda, ela pegou a cinta, mas eu apanhei de uma tal maneira ali, que eu me lembro até hoje das dores. Apanhei, porque guri ali quando está tentando escapar, e mãe vai mandando a cinta, se você ficar parado vai pegar só no lombo. Mas não, o guri tem que se mexer para tentar se esquivar, pegava no peito, na barriga, na bunda, na coxa, em tudo quanto é lugar. E ali, aquele espírito maldito que estava regindo a minha vida ali, até ele sentiu dor, porque, ó, saiu, glória a Deus, que eu nunca mais cheguei perto desses negócios de fliperama. Nunca mais. Então a disciplina, a varinha funciona, porque eu sou prova viva disso. Um ano depois nós fomos morar em Guarantã. Ali meus amigos iam também. Eu falava, mãe, posso ir em tal lugar? Só vou assistir, não vou jogar. Pode, filho, pode. Eu não jogava. Eu aprendi muito bem. Porque até aquele espírito que regia a minha vida, eu acho que até ele sentiu dor, porque saiu totalmente da minha vida. Apanhei igual cachorro, mas valeu a pena, porque hoje eu vejo que valeu a pena isso, entendeu? Então, os filhos, quando apanham, com certeza vai ter um sentimento de raiva, mas pode ter certeza que isso lá na frente, quando eles crescerem e tiverem um entendimento melhor, eles vão entender que tudo isso valeu a pena sentir a dor. Porque quando a gente não aprende com o amor, a gente aprende com a dor, infelizmente. Era muito lindo se a gente só falasse e a criança obedecesse. Era lindo demais, extraordinário, mas infelizmente não é assim. Eles têm que aprender, eles têm que construir esse entendimento. E como nós nascemos no pecado, porque o pecado já está no mundo, então nós temos que ensinar isso aos nossos filhos. Amém? E treinamento também. Deuteronômio 6, 7 diz, e a repetirás a teus filhos, e falarás delas, estando em tua casa, e andando pelo caminho, ao deitar-se, e quando te levantas. Moisés falando aqui para as pessoas jovens, os jovens que sobraram, né, depois de 40 anos do deserto, ele recapitulando todas as leis, falando, vocês devem ensinar seus filhos, na hora de deitar, na hora de levantar, falando a todo momento a palavra da lei, tudo que foi dito já a respeito da lei, para que não se esquecesses. E também, Provérbios 22, 6, que o Ministério Kids tem que saber de cor, né? Que instrua seu filho no caminho, e quando ele envelhecer, ele não se desviará. Então, mais uma vez aqui a palavra, a disciplina do Senhor é prova viva que ela funciona, que ela pode livrar, a varinha pode livrar a alma do seu filho do inferno. Amém?
E também, aqui, eu vou parar por aqui hoje, porque os outros versos, ele ainda fala a respeito do servo com seu senhor, mas vou estar preparando algo para falar a respeito da armadura de Deus, né? Que é um assunto mais complexo, que dá para a gente explorar bastante coisa, e é um assunto bem interessante para a gente poder estar trabalhando. E é importante salientar que Paulo, aqui ele cita tudo isso. Ele esclarece primeiro todos os princípios da submissão, da obediência, para depois entrar no assunto mais complexo, que é a guerra espiritual. Que só vence essa guerra espiritual, quem anda em submissão e obediência, está unido no corpo de Cristo, conforme nós falamos no capítulo 4. Porque Tiago, no capítulo 4, no verso 7, diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. E para sujeitar a Deus, temos que estar primeiramente submissos às autoridades que ele estabeleceu para a nossa vida. Romanos 13 diz que todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por eles instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade existe a ordenança de Deus, que resiste e trarão sobre si mesmos condenação. Então, nós temos que aprender a ser submissos, obedientes, andar em unidade com o corpo de Cristo, em unidade com os irmãos, para que a gente possa entrar numa guerra espiritual juntos como igreja, entender o sentido de como o mundo espiritual é regido, é uma quadrilha muito bem organizada, não é de qualquer jeito, não é bagunçado, eles têm regimentos também, e ele também cita as armaduras de todo guerreiro, que principalmente é a palavra de Deus, mas tem outros aqui também interessantes que nós podemos explorar. Amém, glória a Deus. E vocês perceberam que eu citei vários textos de outros apóstolos, de outros que foram apóstolos também, como Tiago, Pedro. E podemos perceber, como citei semana passada aqui, os livros, né, as epístolas de Romanos até Judas, é como se fosse uma explicação do Evangelho. Eles falam de assuntos diferentes, mas nenhum discorda um do outro, é tudo concordância, é tudo um complementando o outro. Paulo fala a respeito de obras no livro de Coríntios, ou no livro de Romanos, agora não sei ao certo, ele fala das obras, e Tiago também fala das obras no capítulo 2, mas nenhum entra em discordância, eles se complementam. Pedro fala dos últimos dias, Paulo também fala dos últimos dias, em Coríntios, em Tessalonicenses, e nenhum ali, os dois se complementam, nenhum fala coisa diferente do outro. Isso que é maravilhoso, que Deus, o mistério que Jesus Cristo predisse sobre a terra, ele revelou a esses apóstolos, que nos deu essa santa palavra, que nos serve como direção e alimento todos os dias da nossa vida. Amém? Glória a Deus. Então, que hoje é isso, que possamos realmente aprender a andar em unidade, a ser obediente à palavra de Deus, a ser um marido, como diz a Bíblia, a ser uma esposa, como diz a Bíblia, a não andar em conversas tolas, nem torpes, como diz a palavra. Amém? Glória a Deus. Então peço que você fique de pé para a gente possa orar e agradecer ao Senhor por mais esse momento, por mais esse ensino que Ele nos trouxe. Amém?